Pauta em debate. Oferecimento Village de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, boa noite. Estamos no ar com o Pauta em Debate para toda a região de Londrina pela TV Tropical, canal 7. Também para a região de Maringá pelo canal 15, para Cianorte e região pelo canal 46, para Campo Mourão e região pelo canal 12 e para todo o oeste do estado do Paraná pelo canal 33 de Foz do Iguaçu. No Pauta em Debate desta noite, você vai acompanhar um assunto que chamou a atenção de todo o país, a questão da pena de morte. Eu tenho aqui a Gazeta do Povo, que mostra que a família do paranaense Rodrigo Goulart tenta evitar a sua execução também na Indonésia. Lembrando, claro, você acompanhou pelos jornais, também pela televisão, pela internet, a execução de outro brasileiro, Marco Archer, acontecida há poucos dias também na Indonésia, também pelo tráfico de drogas. E Rodrigo está preso desde 2004 na Indonésia, também acusado de tráfico de drogas e também condenado, sentenciado à morte. Nós vamos conversar com a advogada Eliane Janeta, que vai falar para a gente sobre a questão da pena de morte no mundo todo, no Brasil. Seria cabível a pena de morte? Muitas vezes você acompanha um crime hediondo, como aconteceu também aqui na nossa região, crime contra crianças, contra idosos, e você fala, por que não coloca esse cidadão num paredão e fuzila? Pois é, será que essa é a saída para ter menos violência aqui no país? Será que a execução de Marco Archer na Indonésia foi justa, assim como seria justa? Será que vai ser justa se Rodrigo Goulart também for executado? Tudo isso você acompanha no Pauta em Debate desta noite, logo após o nosso intervalo comercial. Almeida, servindo você todo dia. Almeida, você sabe, é mais barato. Almeida está sempre ao seu lado. Almeida, com preço e qualidade, bom atendimento e variedade. Almeida servindo você todo dia. Almeida Mercados. Almeida Mercados, servindo você. Almeida. Você vai conhecer agora um ótimo lugar para a sua família morar. Residencial Vista Alegre. Condomínio de casas prontas para morar. Com área privativa de 89 metros quadrados. Infraestrutura completa com área de lazer e portaria, em ótima localização. Na Avenida Brasil, em Cambé, com fácil acesso para toda a região. Residencial Vista Alegre, incorporação Construblock. Vendas Imobiliária Condor ou pelo fone 3254-3424. Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4. Estamos de volta com o Pauta em Debate. E o assunto desta noite, eu tenho certeza, vai chamar a sua atenção. É um assunto que talvez você não dedique muito seu tempo no dia a dia a pensar, mas quando sai na imprensa, certamente chama a atenção. E aqui o Giovanni mostra para a gente uma das manchetes da Gazeta do Povo. Família tenta evitar execução de paranaense. E também a mesma família, também na Gazeta, dizendo que vai apelar ao Papa. Eu estou falando, é claro, do caso do Rodrigo Goulart, que é o curitibano que está preso na Indonésia, condenado à morte por tráfico de drogas. Ele foi preso no aeroporto de Jacarta com 6 quilos de cocaína dentro de pranchas de surf. E estamos falando desse assunto porque, na verdade, há poucos dias, há uma semana e meia, foi executado também na Indonésia por fuzilamento o brasileiro Marcos Archer, também preso com drogas no aeroporto de Jacarta. Para falar um pouquinho sobre a pena de morte, será que esse assunto é interessante? Ao mesmo tempo, vivemos aqui no Brasil crimes onde você, meu amigo, você, minha amiga, busca sempre, quando você vê um crime hediondo, como aconteceu recentemente aqui na região, você fala, por que não tem pena de morte no Brasil? Para falar sobre esse assunto, nós convidamos a advogada especialista em direito
criminal pela Universidade Estadual de Londrina, doutora Eliane Giareta Marcato, que está aqui conosco nesta noite no Pauta em Debate. Doutora Eliane, seja muito bem-vinda, uma ótima noite. Obrigada pelo convite. Para começar, as pessoas acabam se dividindo em relação à pena de morte, né? Sim. Quando a gente vê alguém, por exemplo, sendo apedrejado no Oriente Médio, na Arábia Saudita, há pena de morte para adultério, por exemplo, mulheres apedrejadas. Claro, todos, indistintamente, ficam indignados com essa pena. Mas quando a gente percebe, quando acontece aqui na nossa região, um cidadão mata uma criança de 9 anos, muitas vezes com violência sexual, e confessa o crime, aí nós achamos que a pena de morte é cabida. Esse sentimento acaba acontecendo também no mundo do direito, ou a pena de morte é algo que o mundo do direito refuta terminantemente? Na verdade, a pena de morte é um assunto que ele estava um pouco adormecido, né? E ele veio à tona com muita força no Brasil agora, em decorrência dessa execução do Marco Archer. Na verdade, no mundo do direito, ela é rechaçada. Isso pela maioria dos advogados, alguns juízes, promotores, inclusive, porque nós temos vários problemas se a gente instituísse a pena de morte. É claro que nós estamos falando de exageros, né? Por exemplo, matar uma pessoa no Irã, no Paquistão, no Iraque, porque ela é homossexual, por exemplo, é uma tragédia mundial. Sendo que nós temos hoje já homossexuais casando, adotando filhos, isso em estados, vamos colocar assim, mais desenvolvidos. Eu digo culturalmente, porque esse problema de apedrejar uma mulher adúltera, por exemplo, é um problema de cultura, é um problema de religião. Então a gente esbarra em outros problemas, como a gente esbarraria no Brasil, por exemplo, nos problemas sociais que nós temos. Então vamos matar o traficante. Ok, mas de onde veio esse traficante? Qual é a história dele? Qual é a história de família? Qual é a história de infraestrutura? O que aconteceu com isso? Então é rechaçado no mundo do direito por conta desse problema, por conta dos exageros, perdão, e também por conta das injustiças. Eu entendo perfeitamente, ainda que eu trabalhe com a defesa das pessoas que cometem os crimes, eu entendo perfeitamente esse clamor, essa coisa da sociedade ver uma menina de 9 anos ser morta por uma pessoa que já tinha um histórico, que estava respondendo em regime aberto nesse caso. Mas daí eu devolvo uma pergunta. Se esse rapaz for morto porque ele cometeu esse crime, os crimes de homicídio atrozes vão parar? Eles vão ser inibidos por conta disso? Não vão. As pessoas, desculpa interromper, mas as pessoas têm a sensação de que se você instituir pena de morte, por exemplo, para homicídio, vamos colocar então, claro, vamos afastar de pronto os crimes que são, em outros países, apenados com a pena de morte, sim, mas que aqui seriam incabíveis, né? Então vamos falar de homicídio atroz, homicídio com a autoria comprovada, com confissão feita de forma acompanhada, enfim. As pessoas têm a sensação de que se a pena for mais dura, não necessariamente a pena de morte, mas fala assim, coloca prisão perpétua, que seria quase a mesma coisa, as pessoas têm a sensação, a sociedade tem a sensação de que a violência diminuiria. Há países onde há pena de morte e os homicídios continuam acontecendo. Eu vou citar um exemplo, respondendo a sua pergunta, dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o homicídio qualificado, alguns tipos de roubos em alguns dos 37 estados que ainda têm a pena de morte instituída e o terrorismo são condenados com pena de morte. Aí eu te pergunto, o terrorismo parou nos Estados Unidos? Por exemplo, a França não utiliza mais a pena de morte, mas o que aconteceu na França, se tivesse acontecido nos Estados Unidos e a pessoa não tivesse morrido, iria ser pago com a pena de morte. O terrorismo para no mundo? Não para, porque essas pessoas elas não têm medo da pena de morte. Elas sabem que o fim delas é a morte, seja morta por policiais,
sejam elas mesmas, quando elas explodiram aqueles aviões no 11 de setembro, elas já sabiam disso, já sabem do fim. Então, se a pessoa está propensa a cometer um delito, por exemplo, se hoje nós tivermos um bandido de alta periculosidade, olha, eu vou matar outra criança, ele vai matar outra criança. Então, nós teríamos que trabalhar com outras formas de ressocializar essa pessoa. Claro, vão falar para mim, você está sendo muito humanista, porque uma pessoa dessa a gente não consegue recuperar. Ainda que em alguns casos eu concorde com a sociedade, tem pessoas irrecuperáveis. Eu vou conseguir recuperar o Fernandinho Beiramar? Jamais. Ele vive aquilo, ele é aquilo, ele luta por aquilo. Mas existem outras pessoas, existem pessoas que inclusive cometeram latrocínio. Eu tenho um caso no escritório, que hoje ele ficou 11 anos preso, trabalhou na cadeia, estudou na cadeia e hoje ele faz faculdade. Então, ele pagou sim pelo erro dele e hoje ele está recuperado. Então, se me colocassem, se a Anistia Internacional colocasse sob a mesa um relatório que a pena de morte cessou esses crimes, a gente poderia até rever. Mas não é o que acontece no mundo, não é o que aconteceria no Brasil. Aliás, a senhora toca num ponto que eu tenho certeza o pessoal que está em casa também gostaria de fazer essa pergunta. Claro que a notícia é aquele que mata, é aquele réu que foi preso e volta a cometer o crime, né? Mas aquele réu que pagou a sua pena e que foi reintegrado à sociedade com todas as dificuldades, porque é uma falácia dizer que você vai para a cadeia, paga a sua pena e volta de forma tranquila para a sociedade. Não volta. Volta com a marca de quem foi preso. É o tal do ex-presidiário, né? Existe um termo, inclusive. Mas a gente não noticia os casos de sucesso de reintegração à sociedade. E claro, eu imagino, né, não há estatística aqui para mim para dizer, mas eu imagino, pelo volume de pessoas que foram presas e condenadas e que saíram das cadeias e daquelas que voltam, que são mortas em outros crimes, há uma quantidade bastante grande, eu imagino que a maioria, que acaba se reintegrando. A senhora percebe isso também no dia a dia do direito? Sim, sim. Por exemplo, um trabalho fantástico que o nosso juiz da Vara de Execuções Penais e Corregedoria dos Presídios de Londrina está fazendo, o Dr. Katsujo, não pode deixar de ser falado. Hoje nós temos, eu não sei deter quantos, mas nós temos muitos presos da PEL 2, por exemplo, fazendo faculdade na UEL. Porque ele abriu isso daí, ele deu chance para a ressocialização. Então, esse preso muito dificilmente voltará a delinquir. E no direito a gente percebe isso no dia a dia. É claro que a gente também percebe aquele que não vai voltar, aquele que vai voltar. A gente até sabe quando o telefone vai tocar de novo. Olha, foi preso novamente. A gente sabe disso, o profissional que trabalha com isso, a gente tem essa percepção. Mas a gente também tem a percepção daqueles que se recuperam, que conseguem verificar que erraram, que pagam por aquilo. Que é o que aconteceu com o Marco Arce, só abrindo um parêntese. Na minha opinião, ele pagou pelo que ele fez. A morte foi uma consequência injusta no caso dele, ainda que previsível. Ele sabia que aquilo podia acontecer. Ele não era nenhuma pessoa desinformada quando ele entrou na Indonésia com a droga. Se ele fosse pego, ele sabia exatamente. Mas foi injusta e foi exagerada. Por quê? Já fazia 11 anos que ele estava no regime fechado, passando por toda aquela crueldade do corredor da morte, de vários julgamentos, dos pedidos de clemência todos sendo negados. Então, ele poderia muito bem ter saído agora e tocado a vida dele, depois de ter envelhecido na prisão, que foi o que aconteceu com ele, do que propriamente ele ter morrido. Ainda que, no meu ponto de vista, envolva mais um teor político do que propriamente de justiça. Isso é um ponto que eu gostaria de falar com a doutora Eliane. Do ponto de vista juridicamente falando, a execução foi justa? Ela observou o devido processo legal, ainda que pela lei daquele país? Ele teve o direito, amplo direito de defesa, como nós preconizamos aqui no Brasil,
ou o direito deles é muito diferente? O direito deles é muito diferente. Em que pese ser diferente, o Marco teve advogado, ele teve a ampla defesa, que é vista no país deles, que é muito diferente da nossa. O contraditório, a ampla defesa, a resposta, a acusação. Lá eu não conheço perfeitamente o sistema, mas deve ser muito diferente. Ele teve o julgamento dele, me parece que foram 2 julgamentos, mais 2 pedidos do governo brasileiro para que fosse perdoado o crime dele, e ele foi acompanhado de advogado, ele teve um advogado, a família acompanhou também, em todos esses 11 anos que ele esteve lá, ele teve acesso à família, então não foi uma coisa velada assim. Mas foi injusta, no meu ponto de vista, e no ponto de vista da maioria do judiciário, dos advogados, foi injusta. Por quê? Primeiro, a pena de morte, ela diz respeito ao direito à vida. Já começa por aí. Eu acho a pena de morte um crime muito mais discriminatório do que propriamente uma discriminação social ali, porque a pessoa, ela fica indefesa. O advogado num país de pena de morte, nós temos assim relatos que 1%, 2% dos casos existe uma absolvição ali ou não. Na maioria do caso, fez o crime e está condenado. Está condenado. Então, eu acho muito injusto, eu acho que ele pagou pelo que ele fez. Não estou dizendo aqui, vão falar, mas ela está falando que o crime de tráfico de drogas é um crime pequeno. Não, muito pelo contrário. Ele é um crime que ele arrebata crianças, adolescentes, mulas para o tráfico, que daí eu vou bater num outro problema social de novo. Então, não estou dizendo isso. Mas ele não é um crime, ele não foi cometido com grave violência, não tirou a vida de ninguém ali. E ele cumpriu uma pena condizente. Se fosse no Brasil, essa quantidade de pena, vou dizer por Londrina, seria uma pena que ele teria pego. De 8 a 11 anos de prisão pela quantidade de droga que ele pegou. Então, eu acho que ele cumpriu o papel dele. Eu acho que a condenação foi condizente com o que ele precisava cumprir e ele não precisava ter morrido pelo tráfico de drogas. Quer dizer, a senhora acha que os 11 anos preso já seria pena suficiente para ele ter acertar suas contas com a justiça de lá? Ainda que a Indonésia falasse assim, olha, vou perdoar a morte, mas ele vai ficar preso eternamente, até a morte dele. Eu acho que seria menos pior do que ter tirado a vida dele. Nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouquinho voltamos a conversar com a doutora Eliane Giareta Marcato, porque o assunto, meu amigo, é isso mesmo, é pena de morte. E será que a pena de morte caberia aqui no Brasil? Será que no mundo por aí afora a pena de morte funciona? Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo comercial. Almeida, servindo você todo dia. Almeida, você sabe, é mais barato. Almeida está sempre ao seu lado. Almeida, com preço e qualidade, bom atendimento e variedade. Almeida servindo você todo dia. Almeida Mercados. Almeida Mercados, servindo você. Almeida. Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4. Estamos de volta com o Pauta em Debate e o assunto desta noite aqui é pena de morte. Pegando o gancho que a imprensa noticiou amplamente a execução do brasileiro Marco Archer na Indonésia por tráfico de droga. E tem mais um curitibano que também está no corredor da morte, também na Indonésia, também por tráfico de drogas. Estamos conversando com uma advogada especialista em Direito e Processo Penal pela Universidade Estadual de Londrina, doutora Eliane Aparecida Giareta Marcato. Doutora Eliane, a senhora falava da injustiça no seu ponto de vista, da execução do Marco Archer na Indonésia e que ele já teria ficado 11 anos preso e que, na verdade, isso já seria pena suficiente. A Hollywood, por exemplo, adora fazer filmes sobre casos no corredor da morte, nos Estados Unidos, no Texas particularmente, onde pessoas ficam presas esperando a sentença final, capital, durante muitos anos.
Além da questão da possibilidade da autoria, da discussão da autoria, como já aconteceu em vários casos, no Brasil inclusive, de autoria ser atribuída, mas não comprovada, que isso pode levar a um erro que não tem volta, o fato de ficar muito tempo também aguardando a sentença, não é uma espécie de, entre aspas, terrorismo de Estado? Na verdade, é um terrorismo psicológico com a pessoa. Mas, em alguns casos, é uma dádiva de Deus, eu diria. Vou contar um caso rapidamente de uma pessoa chamada Ron Kane, nos Estados Unidos. Ele estava na década de 70 com os amigos no Novo México, passeando, e foram abordados pela polícia. Falaram: vocês estão presos por um homicídio. Eles nem sabiam do que se tratavam. Num primeiro momento, eles levaram na piada, deram risada, falaram: eles vão achar quem fizeram isso. Não, eles foram condenados à pena de morte, né, a injeção letal. E ele ficou 2 anos no corredor da morte. Então, numa cela individual, 2 anos sem tomar banho, com uma alimentação, naquela época, não é como hoje, que as Nações Unidas, a Anistia Internacional, trabalha muito nessa questão de alimentação, banho de sol, isso até lá fora também. Mas ele ficou nessa cela 2 anos, sem sair. A 9 dias dele ser executado, o verdadeiro criminoso falou: olha, entrei numa igreja, tive uma luz, uma revelação, fui eu que matei, e era um policial. E os policiais nos Estados Unidos não são levados à pena de morte. E aí o Ron saiu da prisão nisso daí e montou uma associação que chama Testemunhas da Inocência, onde eles ajudam pessoas que estão no corredor da morte, que alegam inocência na mesma situação. Aí eu pergunto, foi um terrorismo, repetindo a sua pergunta, foi um terrorismo esses 2 anos? Foi um terrorismo. Foi um terrorismo para o Marco Archer 11 anos esperando a pena de morte? E sabendo que vai morrer. E sabendo que vai morrer? Então, para que tanto tempo? Então, a pena não é uma pena só. Nós estamos falando aí de 2, 3 penas. A pena da prisão, a pena da tortura psicológica, a pena do terrorismo, de deixar pessoas naquele sofrimento, e mais a pena capital. A senhora falava no bloco anterior que isso muitas vezes tem um viés de política. Sim. Né? O presidente da Indonésia, que eu não vou lembrar o nome, é um nome complicadíssimo, foi eleito dizendo que ia combater o tráfico de drogas com severidade. E meses depois já faz execução, uma execução que estava aí, digamos assim, sendo empurrada com a barriga, 11 anos, até porque eu tenho a impressão que lá mesmo na Indonésia tem gente que fala: olha, é pena de morte, mas vai deixando aí, vamos ver o que acontece, né? E ele já chega e já manda a executar 5, inclusive, né? 5, inclusive, também no momento que, para dar satisfação talvez ao seu eleitorado. Até que ponto, às vezes, o direito também pode ser refém de jogadas políticas? Mas, na realidade, na minha opinião, o Marco Archer só foi executado por conta da vitória eleitoral do Widodo, que é o presidente da Indonésia. Porque a campanha política dele foi inteira sobre isso. Eu me elegendo, eu vou excluir o tráfico de drogas da Indonésia, aperfeiçoando, trabalhando muito mais com a pena de morte. Então, quando o presidente Lula e agora a presidente Dilma fez esse pedido de clemência para o brasileiro, mas nem que, na verdade, o Widodo entendesse que era o certo, ele iria fazer. Como ele não fez com o segundo brasileiro, que, na minha opinião, vai ser executado também. Inclusive, aqui, até vou mostrar mais uma vez, a família de Curitiba apelou, inclusive, ao Papa, e eles não estão nem aí, nem para o Papa. Né? Não. Vai ser executado o Rodrigo Goulart. Na minha opinião, sem sombra de dúvidas, ele vai... Pode acontecer um milagre um dia antes, porque, na verdade, o caso do Goulart é diferente, porque existe uma saída na Indonésia para ele, que quando o preso ele está doente, com alguma doença congênita ou psiquiátrica, eles saem do corredor da morte. E, na verdade, o Rodrigo ele está
com esquizofrenia. Ele já não fala coisa com coisa, ele já não conhece os familiares. Então, é uma última saída que a família ainda tem, pode ser através do Papa ou através do advogado deles na Indonésia, para pedir isso, que ele seja realmente mandado para um hospital, não vai voltar para o Brasil, mas vai ser mandado para um hospital psiquiátrico para que ele seja tratado. Eu não acredito, justamente por esse problema político. E, na verdade, político, eu vou citar a Arábia Saudita, o poder do rei, o poder do Sudão, é um poder político. E as pessoas aplaudem isso, né? Como nós estávamos conversando antes do programa. Vamos colocar leões dentro do Estádio do Café, colocar uma quantidade de bandidos ali, deixar que eles se matem e a gente assistir e aplaudir. Então, é a melhor maneira de se acertar a coisa? É exatamente isso? O que a política vai ganhar com isso? Então, no caso do Marco Archer, foi sim um caso político e a política influencia e muito nessa questão. Aliás, até uma questão que a gente sempre coloca, claro, a cada situação é uma situação, e a cada crime noticiado, é assim que funciona, a reação do público ela é naturalmente favorável ou contrária à pessoa. Nós falamos agora há pouco do crime aqui na região, onde um cidadão matou uma menina de 9 anos, em Florestópolis, se não me engano, e confessou a autoria comprovada. Temos também casos aí de crime contra idosos. Enfim, sempre há uma situação onde as pessoas acabam ficando mais indignadas. Mas as mesmas pessoas que ficam indignadas muitas vezes com o criminoso e que às vezes sim, também ficam indignadas, outras pessoas, com a execução, também o que aplaude a execução de criminosos, como é o caso do Marco Archer, ficam indignados quando veem um vídeo de um terrorista do Estado Islâmico decapitando um jornalista. Quer dizer, naquele momento, ele, terrorista, está num território que tem um governo, embora não reconhecido internacionalmente, mas é um governo, e ele coloca uma pessoa ali, que pode ser inocente, no caso ali são todos inocentes, e decapita, tira a vida de forma covarde e cruel, né? Quando você coloca um cidadão, tudo bem, julgado por um crime, diante de um pelotão de fuzilamento, é muito diferente? Na verdade, é a mesma coisa. É claro que existe o culpado, vou repetir o caso do Marco Archer, ele era culpado. E o caso na maioria são jornalistas do Estado Islâmico. Na verdade, é a mesma coisa. Está se desrespeitando o direito à vida. É um ato discriminatório. Eu já falei sobre isso, é um ato discriminatório. É uma pena atroz. Só que, veja, na Indonésia cabe a pena de morte, eles estão fazendo o correto, na opinião deles. No Estado Islâmico também. Entrou jornalista, entrou o que eles acham espiões dentro do país, tem que morrer. É correto? É o melhor para aquelas pessoas? As famílias, o sofrimento das famílias, do bandido que confessou com aqueles jornalistas é tão diferente assim? O que se gasta com a pena de morte no mundo não poderia ser revertido para que o crime fosse controlado? A dor de um é diferente do outro? Então é bem isso. Quando aquele menininho de 6, 7 anos estava com uma faca, uma pistola, não me lembro agora, para matar uma pessoa no Estado Islâmico, é diferente do menor do Brasil, que falta estrutura, que tem problemas sociais, que pega um fuzil na mão, no morro, para trabalhar para o traficante? Não é diferente. Nós estamos falando de mesmas coisas em regiões diferentes. Com motivações talvez diferentes. Com motivações diferentes. Por exemplo, o Estado Islâmico, a motivação é religiosa. Na Indonésia, a motivação é política. No Brasil, seria uma motivação social, econômica. Mas até que ponto isso é o mais correto? Não tem outra forma de resolver isso? Para a gente encerrar esse bate-papo, eu quero agradecer muito aqui a presença e a conversa com a doutora Eliane Giaretta Marcato,
que atende também, eu vou falar para você aqui, ó, no escritório dela, na Rua Senador Souza Naves, 289, sala 102, em Londrina. O telefone é 3351-4982, 3351-4982. Você pode bater um papo também, ligando lá, marcando uma conversa. A conversa é sempre muito boa. Qual é o caminho para a gente não falar mais nisso? Claro, os brasileiros que estão fora, que vão em países que estão sujeitos a essa pena, sabem do risco que estão correndo. Mas aqui no Brasil, nós de vez em quando lembramos da pena de morte quando há um crime hediondo. O que fazer, na sua opinião, doutora, para que a gente possa melhorar um pouquinho, diminuir a violência e aumentar o respeito pela vida? Investimento. Essa é a palavra do dia. Investimento. Investimento em educação, investimento em infraestrutura, investimento em moradia, ou seja, nos preceitos básicos que a Constituição traz, preza e fala tanto no seu artigo 5º e todos os seus incisos. Então, uma criança que não pode mais ver o pai drogado dentro de casa, a mãe sendo executada na frente dele, o traficante dando as ordens ali na comunidade, porque o pai não tem dinheiro para comprar um tênis para o filho, porque não tem comida dentro de casa. Essa é a palavra do dia, investimento. Quanto mais a gente investir na criança, no adolescente, menos crime a gente vai ter. Tá certo, muito obrigado pela presença, uma ótima noite. Muito obrigada, agradeço o convite, desejo tudo de bom aí para o pessoal da CNT. Muito obrigado, doutora Eliane Giareta Marcato, que nos brinda com a sua opinião nesta noite aqui no Pauta em Debate. A gente vai para o intervalo comercial, daqui a pouquinho mais informações aqui no nosso programa. Um minutinho só, eu já volto. Almeida, servindo você todo dia. Almeida, você sabe, é mais barato. Almeida está sempre ao seu lado. Almeida, com preço e qualidade, bom atendimento e variedade. Almeida servindo você todo dia. Almeida Mercados. Almeida Mercados, servindo você. Almeida. Você vai conhecer agora um ótimo lugar para a sua família morar. Residencial Vista Alegre. Condomínio de casas prontas para morar. Com área privativa de 89 metros quadrados. Infraestrutura completa com área de lazer e portaria, em ótima localização, na Avenida Brasil, em Cambé, com fácil acesso para toda a região. Residencial Vista Alegre, incorporação Construblock. Vendas Imobiliária Condor, ou pelo fone 3254-3424. Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4. Estamos de volta com o Pauta em Debate e eu espero que você tenha gostado. Eu gostei muito, espero que você tenha gostado do bate-papo com a advogada Eliane Giareta Marcato, que é advogada especialista em Direito e Processo Penal pela Universidade Estadual de Londrina. Eu vou repetir para você o contato da doutora Eliane. Ela tem escritório na Rua Senador Souza Naves, 289, sala do 102, aqui em Londrina. E o telefone é código de área 43 3351 4982. E digo para você, meu amigo, para você, minha amiga, particularmente eu sou contrário à pena de morte. Eu acredito que essa não é uma solução para a questão da violência. É claro que, assim como você, eu também fico indignado quando a gente percebe pela imprensa a situação de alguém tirar a vida de outra pessoa de forma cruel, de forma covarde, sem direito à defesa, enfim, aquelas situações que são chamadas de hediondas, crimes hediondos. É claro que eu também, como qualquer ser humano, nessas horas também falo, mas esse cidadão merecia a morte. Mas é claro que o direito não pode existir, a lei não pode existir para esse ou para aquele caso. Tem que existir para todos. E muitas vezes você sentenciar uma pessoa à morte não significa que vai resolver a questão da violência, como bem disse a doutora Eliane aqui no nosso programa. Mas é claro que eu deixo espaço também a quem tem opinião diferente.
Se você pensa diferente, você é profissional da área e acha que não, que a solução pode ser essa, deixa o espaço para que a gente também possa conversar, deixa o espaço aqui do programa para que você possa também fazer a sua manifestação. Quero agradecer imensamente a sua audiência, o carinho da sua sintonia, muitíssimo obrigado. Desejar que Deus abençoe a sua família nessa noite, que amanhã o dia seja maravilhoso e que você tenha sempre uma vida muito boa. E é claro, sempre respeitando a vida, afinal de contas, é o maior bem e é um bem que não tem preço. Muito obrigado, uma ótima noite, um ótimo dia e a gente vai se encontrar, claro, na próxima edição do Pauta em Debate aqui na Rede CNT. Tudo de bom na sua vida. Tchau. Pauta em Debate. Oferecimento Village de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes.